Bom dia, sejam bem-vindos ao pré-market dessa segunda-feira, dia 9 de janeiro. Eu sou Marco Prado e eu estou todos os dias com você, segunda a sexta, a partir das 8h30 da manhã, trazendo as informações iniciais de mercado financeiro. A gente vai falar hoje, principalmente a invasão de ontem à tarde em Brasília, a repercussão, o impacto disso na abertura do nosso mercado daqui a pouco às 9 horas da manhã. Deve, com certeza, ter um impacto, a gente vai trazer essas informações para você. A gente vai falar a agenda da semana, os indicadores importantes que irão sair na agenda econômica. Vamos atualizar você com a cotação das bolsas internacionais, como é que o mercado está se comportando lá fora. Vamos trazer todo isso e muito mais aí a partir de agora para você que está sintonizado no nosso canal do YouTube e também dentro da plataforma da Nelogica. Vamos ver se tem bom dia? Vamos ver como é que o pessoal acordou animado hoje, não? Não. Pelo jeito não. Ah, sim. Diego Ribeiro dando bom dia. O Gabriel, fala Gabrielzinho, já voltou de férias já? Dando bom dia para nós. Wagner, Vagnão, bom dia a todos. Bom dia, pessoal. E o mercado hoje, hein? O mercado promete ser agitado, né? Wagner de Jesus Oliveira dando bom dia. Ó, pessoal, vamos lá, passar água no rosto aí, escova os dentes, porque ontem já tivemos um dia complicado. Bom dia, Rogério Torres, dando bom dia para o pré-market. Vamos aí trazer as informações. Michele, acordou cedo, hein, Michele? Vamos lá, vai. Sem mais delongas, daqui a pouco a gente volta nos nossos internautas, quem participa aqui com a gente. Vamos falar de mercado financeiro? Bora lá. Começar de fora, vai. Vamos começar de fora para dentro. As bolsas lá fora, nesse exato momento, operam em alta. China feliz aí com o impacto da sexta-feira, o resultado do payroll, mostrando uma possível redução de juros, né? Mercado otimista, pelo menos lá fora. Bolsas lá fora operaram aí, fecharam, pelo menos a Ásia com uma alta significativa. A gente teve Coreia com uma alta de 2,63%, quase 3%. Hang Seng na China, uma alta de 1,89%, né? Nikkei Japão, alta de 0,59%. E a Europa? Como é que a Europa está trabalhando agora, nesse exato momento? A gente tem a Alemanha com uma alta de 0,42%, a Itália uma alta de 0,55% e a Inglaterra praticamente no 0 a 0. Francês lá, uma alta de 0,30%, sobe tudo lá fora. E aqui, como é que vai ser a abertura da nossa bolsa? Vai subir a nossa bolsa? Pouco provável, depois do ataque de ontem, a gente vai tentar precificar essa abertura aí, ou tentar trazer um norte para você. E o que você achou de ontem, né? Como é que vai ser a repercussão do mercado? O mercado amanhece aí com um clima um pouco hostil. As bolsas americanas, a matriz do mundo, com uma alta de 0,27%, no Dow Jones, S&P, uma alta de 0,34%, e Nasdaq, que é as empresas de tecnologia, uma alta de 0,30%. Ó, o pessoal aí já tá, o Gabriel de Macaé, lá do Rio de Janeiro. O Gabriel tá dando bom dia. Bom dia, Max Marques. A Karen Araújo dando um bom dia para nós aqui, falando que hoje é rir ou chorar ao mesmo tempo. Karen, não é complicado, não tá fácil, né? Situação um pouco complicada. Olha o Regis Andrade já chegando aí, já chegando no peito, né? Falando de política. Vamos lá. O Terilson Trader, hoje é dia de se operar, hein, meu? E o Fernando de Gária também dando um bom dia, que hoje vai ser um dia de mercado bom para todo mundo. E é isso que a gente espera. As bolsas internacionais, então, operam em alta, pelo menos aí uma perspectiva positiva. A gente teve o payroll na semana passada, um dos principais indicadores do mês, saiu na sexta-feira, e esse indicador mostrou que há uma possibilidade de uma redução de juros lá fora, e isso animou as bolsas mundiais. As bolsas subiram, fizeram uma alta significativa. Aqui no Brasil, na sexta-feira, eu vou puxar aqui, a alta foi de 1,30%. Destaque na sexta-feira foi a queda do dólar. O dólar despencou, foi para R$ 2,32 e voltou próximo aos 5,25, que é a projeção do Boletim Focus. Por falar em Boletim Focus, o Boletim Focus acabou de soltar as suas projeções e a gente vai trazer para você, logo na primeira mão, esse Boletim Focus, quais são as projeções. Vamos lá. Inflação, né? A gente tem dado de inflação amanhã no Brasil.
Já vou trazer a agenda econômica para você. Fica aí que a gente vai falar bastante coisa. A projeção da inflação. 22, 5,79, vira a página de 22, né? Vamos falar do final desse ano. Projeção do Boletim Focus, uma inflação de 5,08%, a redução da inflação. Vamos ver que o dado que vai sair amanhã, ele tem a projeção no período de 12 meses, já entra aqui, mas praticamente não entra 2023. O ano está começando, a gente tem aí 9 dias de mercado em 2023 e o Boletim Focus, a projeção ainda é de 2022. Então, a partir do mês que vem, a gente começa a ter realmente essa perspectiva de redução da inflação, se ela vier. Por enquanto, a gente tem então a projeção de 5,08 para o final de 23 e 3,5, né? O preço do dólar não, em 3,5 é a inflação para o final de 24 e 3,02 para o final de 25. O que é importante, né? O mercado financeiro, ele imagina que um país ele funciona como um transatlântico. As manobras são lentas e elas acontecem no médio e longo prazo. Nada acontece no imediatismo. Não é um carro de Fórmula 1, onde você freia, acelera, uma moto. Uma economia de um país, ela está mais relacionada como se fosse um transatlântico. Então essas manobras que a equipe econômica, o governo, de modo geral, o Banco Central, acabam executando, ela reflete lá na frente. E o que é importante é que o ministro da Fazenda, o Haddad, ele deve anunciar medidas econômicas essa semana. E o mercado aguarda quais serão essas medidas, né? Então não tem uma data, não tem uma previsão, mas essa semana o ministro da Fazenda deve fazer alguns anúncios referente à economia, à condução da parte econômica. Então o mercado vai ficar atento em relação a isso. Para o crescimento do Brasil, por enquanto, né, 3,05% é a projeção que aconteceu aí para o ano passado. Então, o Brasil aí deve 0,75, uma tímida, um crescimento, um tímido de crescimento em 23, 1,78 em 24 e 2% aí, 2% de crescimento em 25. Vou falar do dólar, né? A projeção do dólar do Banco Central do Boletim Focus que saiu agora pela manhã. 5,25 era a projeção no final do ano e 5,25 o mercado realmente está muito próximo, né? Fechou próximo a isso, pelo menos o futuro, na sexta-feira. Deve abrir nesse patamar? Não. A gente já deve mais ou menos dar uma projeção de abertura do mercado de dólar para você. Inclusive ele está até atrás aqui, ó, o gráfico. Está até fácil. Para 24, né, para o final de 2024, 23 a projeção. Perdão, vamos voltar para o final desse ano. Para a projeção do Boletim Focus permanece R$ 5,25, R$ 5,24 no final de 2024, praticamente sem vol, e R$ 5,23 no final. Até engraçado, R$ 5,25, R$ 5,24, R$ 5,23, como se o dólar não fosse oscilar, né? Então, é uma projeção aí. Olha, estava aparecendo, pelo menos no câmbio, sempre é um chute, é impressionante, né? Mercado de câmbio é um mercado um pouco mais tranquilo. Eu vou trazer um pouco aqui a questão também, vamos dar um bom dia para quem chegou agora, quem acordou e tá preocupado com o que vai acontecer, e a gente já vai falar dessa abertura. O Alais dando bom dia, né? Não tinha passado o Alais. Bom dia, até alguém, um árabe aqui, eu não consigo traduzir, cara, mas vamos lá. Dá bom dia para você também que está aí. Salam aleikum. Clóvis dando bom dia. Já está falando aqui, né? O investidor, o Clóvis dando bom dia. Pessoal meio preocupado. Deixa eu ver quem mais aí. Ô, Davizão, bom dia, Davizão. O que você está achando da abertura hoje aí? Vai ser muito complicado? O índice deve voltar para casa dos 108 mil pontos e o dólar perto dos R$ 5,30. Deve ser a abertura. O Dari Pinheiro dando bom dia. Belina Souza, bom dia, Belina. Pessoal, todo mundo aí já se preparando, né? Ontem à tarde, após que vocês ficaram atentos ao sofá, domingão aí, pensando, principalmente quem opera mercado, em como seria a abertura hoje da nossa bolsa, né? Pois a gente vai traçar a abertura para você daqui 18 minutos. Lucas Mafra, fala Lucas, bom dia, tudo bem? Rodrigo Garcia, o Marco Amorim, Bolsonaro é presidente. Marcou agora, a casa caiu já, né?
Davi, volatilidade, o Davi está falando, hein? Escutem o Davi, volatilidade hoje. Francisco Carlos Laganada dando um bom dia, boa semana para todo mundo. Samuel Fernandes, vamos lá, Rodrigão. Rodrigo Garcia dando mais uma vez o bom dia. Hoje vai ser treta, que está falando é o Samuel, o André Silva. Ah, vocês acordaram hoje animados, hein? E o Cleo Soares, bom dia, daqui da Suíça. Ah, tá de brincadeira que o cara tá na Suíça, meu. Vai dormir, porra. Aí comer um chocolatão top. E Lucas Teixeira, esquece um pouco de Brasil, tá na Suíça, cara. Aproveita um pouco a vida que aqui o negócio tá tenso, né? Vou falar um pouco, já trouxemos a previsão do Boletim Focus. Antes a gente colocar a abertura e o Ari do Posto, diretamente do Posto, junto com o Guilherme, dando um bom dia pra gente. Vamos falar da agenda da semana, né? Daqui a pouco a gente vai traçar a abertura do dólar e do índice com você. O que tem de interessante essa semana? Uma agenda que não compromete muito não, viu? Expectativa aí de os números não são muito lá essas coisas. O mercado vai ter que se adequar. A gente trouxe o Boletim Focus para você hoje nessa terça-feira. Deixa eu puxar aqui, agenda semanal. O que vai acontecer essa semana? Amanhã a gente tem um Boletim Focus. Não, Boletim Focus. É segunda-feira, cara. Acorda. Cadê o café? Amanhã a gente tem discurso do Serginho Groisman. Quem que é o Serginho Groisman? O Powell, parece o Serginho Groisman, é a cara dele. Amanhã o presidente do Banco Central americano discursa às 11 horas, horário de Brasília. E junto com o pronunciamento do Powell, na verdade o indicador aqui, geralmente o IPCA às 9 horas da manhã. Está mostrando para minha tabela que vai sair 11 e alguma coisa, mas é 9 horas da manhã, o índice de inflação, né? Que deve mostrar um pouquinho o avanço. O índice de inflação, amanhã sai o índice de inflação brasileiro. Isso na terça-feira. Na quarta-feira também, a gente tem perspectiva de energia no curto prazo lá nos Estados Unidos. Isso na parte da tarde. Na quarta-feira tem vendas do varejo aqui no Brasil. Olha, os dados de inflação acompanhado na sequência no dia seguinte com dados de vendas no varejo. Vamos ver como é que está a parte do consumo, que vai ter consumo nos Estados Unidos também. Às 12h30, o tradicional estoque de petróleo. Petróleo que despenca. Despenca mesmo? Deixa eu ver aqui, só para confirmar, eu tinha visto. Não, despenca não. Petróleo dispara, na verdade, 3,21. Olha a informação aí, né? Mas confirmando. Petróleo sobe 3,21% nessa manhã. Economia voltando aí, pessoal, expectativa positiva, consumo, inflação reduzida, juros menor nos Estados Unidos, está todo mundo animado. E o petróleo pegou essa carona, pegou esse foguete. E aí, nós temos na sequência, índice de preços na China, isso na quarta-feira. Quinta-feira é que sai o dado para mim, o mais importante da semana, índice de preços ao consumidor na gringa, lá nos Estados Unidos, na terra do Tio Sam, o anual e o mensal. E esse número sai às 10h30, horário de Brasília, quinta-feira. Para mim é o número mais importante da semana, fora o discurso do presidente que vai sair amanhã, do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell. Depois, logo na madrugada de sexta-feira, no início da abertura do dia, tem os índices de importação e exportação lá na China. Economia que consome mais no mundo aí, mostrando seus dados. E aí o mercado interpreta do consumo, do aumento, a reabertura da China, a projeção, né? China é um grande indicador, é um grande drive. Os caras estão consumindo mais, todo mundo vende mais, pela quantidade de população versus o seu consumo. Então uma agenda, teoricamente, não dá para falar que morna, tem indicador? Sempre tem. Mas na quinta-feira é o indicador mais importante. Porém, nós temos aí o dado, né? O acontecimento de domingo inusitado, a invasão aos 3 poderes em Brasília. E isso realmente vai impactar na abertura do nosso mercado, que deve abrir, né, a bolsa com uma pressão de venda, consequentemente o dólar com uma pressão de alta. Lembrando que as bolsas lá fora sobem nesse momento e a gente deve desconectar realmente do mercado lá fora. Mas vamos ver aqui um pouco se alguém está dando bom dia, não? Bom dia, Patrícia, né? Bom dia.
de Brasília. Brasília, a Patrícia está lá em Brasília. E aí, Patrícia, tá tranquila aí? Como é que estão as coisas? Mais calmo, mais tranquilo? Amanheceu um pouco mais sossegado? Teve 300 pessoas ali detidas, né? A imprensa aí, os terroristas, invasão, alguns a favor, outros contra, mas a gente sabe que esse tipo de postura realmente é um pouco complicado, colocar fogo no parquinho. Então, o Alexandre de Moraes determinando a prisão do governador de Brasília durante o afastamento, perdão, não é prisão não, de 90 dias, e já para as 24 horas não quer ninguém em frente ao quartel, não. Acabou esse negócio de quartel, pelo menos por determinação do Alexandre, do ministro Alexandre de Moraes. Patrícia dando um bom dia de novo aí, não, é outra Patrícia, né? A Patrícia que está em Brasília é uma e a Patrícia Queiroz é outra, assim como o Éder. Então, esses movimentos aí, como o Alexandre de Moraes está determinando antidemocrático, então está suspenso aí e meio que o clima tenso. Mas vamos acompanhar. O Guga já está no jeito aí, vamos ver se o Guga já está com a gente aí para falar essas projeções da abertura. Fala, Guga, bom dia, tudo bem? E aí, Marco, e aí, pessoal, tudo jóia? Por aqui tudo bem, tudo bem. Eu vou meio que no empirismo aqui, Guga, eu vou meio que no... Porque o retorno aqui eu não estou conseguindo te ouvir, mas você está conectado aí, a gente vai prosseguir do jeito aí, eu vou fazendo a leitura labial, cara, ainda bem que eu fiz o curso de leitura labial, hein? Senão estava lascado. Como é que foi o final de semana? Foi tudo bem? Vamos sem mais delongas aí, o Guga, sem projeção do... Vamos falar do dólar que despencou na sexta-feira, fez uma queda de 2,20%, chegou aos 5,60 e essa manhã não vai abrir, com certeza, num ritmo de queda não, acompanhando as bolsas internacionais, o dólar que deve sofrer algum impacto, pelo menos, da invasão ontem de Brasília. O que a gente está traçando aí para a abertura desse dólar? Eu estou com ele aqui atrás, inclusive na tela, depois até falar mais ou menos ali que deve voltar ali para casa do... Será que volta para os 5.300 nessa abertura? 5.300 nessa abertura aí, ô Guga? 5.310? Vamos ver, vamos ver. Pois é, ontem até fiz uma enquete, Marco, no meu Instagram, né, com toda essa bagunça que aconteceu ontem em Brasília, onde as pessoas ficavam mais motivadas em colocar o seu recurso, né, o seu dinheiro. E ganhou de disparada, mais de 75% das pessoas que votaram em dólar. Tá? Não estão nem aí para os nossos juros, não estão nem aí para ações, nem alternativas, né? Mercado alternativo como de criptomoeda, que é o Bitcoin, que tanto falam. Né? O pessoal não quer saber, o pessoal ficou com receio e fala, não, quero dólar, quero uma outra moeda a não ser o real. Então temos que ficar atentos, né? Porque querendo ou não, é uma pequena amostragem do de como o mercado pensa, né? Como o mercado raciocina numa situação como essa, mais tensa, como a que aconteceu ontem aqui no Brasil, lá em Brasília. Então vamos lá. O que aconteceu com o dólar, né? Olha que interessante, Marco. Quando olha para o dólar, né, para o movimento ali do dia 5 de janeiro, né, que tinha sido a última alta que nós tínhamos tido do dólar, né, que foi esse período aqui que nós tivemos entre o dia 5, às 10 horas da manhã, 9h55, até ali às 11 horas da manhã, foi a última hora que nós tivemos de dólar mais num ambiente mais otimista, né, dos últimos 2 dias da semana passada, dia 5 e 6 de janeiro. Né. Após isso, o dólar ele entra numa tendência de baixa, né, de curto prazo, né, olhando aqui o movimento intradiário, e ele vai nesse movimento até essa região dos 5.244, 5.245. É interessante, né, que chega nesse patamar de preço muito perto do fechamento de sexta-feira e abre, né, toda uma possibilidade de correção dessa queda. Né? Eu acho que o primeiro movimento é um movimento de correção dessa queda, que eu acredito que tende a chegar pelo menos ali em 5.320, né, 5.320. Tá? Eu acho que a gente tem espaço para voltar para cá o dólar. Né? É algo bem significativo, se a gente for olhar, é algo em torno de 60 pontos, tá? Que é o que eu acredito que a gente tem aí de impacto aí nessa nossa abertura do mercado. Tá? Isso aqui olhando simplesmente um movimento de correção, um movimento de ajuste em função de toda essa queda que a gente teve, né? Que foi uma queda que durou aqui 1 dia e 7 horas, né? E foi 5.447 não, 5.447 não, foi do 5
A gente saiu aqui da região dos 5.447, perfeito, né, até a região aqui dos 5.245, né? Então foram 202 pontos aqui de correção do dólar, tá? Então acredito que tem pelo menos um repique, aí, um ajuste de pelo menos voltar aqui para os em torno de 60, 62 pontos. Vamos lá, continuar, vai. Volta aqui comigo. Bora lá. Tá. Ô, Guga, a gente acabou... O dólar aí, ele tá com essa pressão aí por uma questão, obviamente, o gringo não gosta, o investidor estrangeiro, quando a gente fala gringo, não gosta muito desse tipo de comportamento, né? A gente sabe que, por mais que a gente teve uma posse pacífica na semana passada, esse final de semana não foi tão pacífico assim, a gente sabe dessa invasão e que o mercado vai sofrer alguma leve consequência. Previsão da Bolsa aqui, eu até vou colocar aqui agora, mudar o ativo aqui, deixa eu colocar o INDIFUT, né? Que a gente estava no dólar, faltando aqui, já mudou. O índice fechou 110.625, né? Uma bela alta, acompanhando principalmente por essa perspectiva de uma diminuição na pressão inflacionária americana por conta do payroll. As bolsas subiram bastante na sexta-feira. E hoje continuam com otimismo, a gente vê a Ásia fechando aí com 3%, a bolsa da... Para não falar, trazer informação, que é muito número, a gente está ficando idoso, né, cara? Aqui, Coreia com 2,63%, Japão e a China com 1,89%. Projeção para o nosso índice aqui e daqui a pouco vai começar a ser inserida as ordens. Vamos falar rapidinho do nosso índice aqui, antes de abrir o mercado? Claro, claro. O que eu estou enxergando, tá? O movimento da de sexta-feira passada, a gente tinha conversado aqui na parte da manhã, né, que eu estava mais procurando assim, se o mercado fosse para a região dos 110 mil pontos do índice futuro, a gente tinha espaço para pelo menos voltar para 108, né, e que eu iria olhar para esse movimento. Tá? Acabou que uma parte dele aconteceu na sexta-feira passada, se nós olharmos aqui, né, a intensidade do movimento ali das 10h50 da manhã até ao meio-dia, né, ele foi um movimento de correção, foi um movimento de ajuste. O mercado caiu 1.700 pontos nesse período. Tá? E depois passou o dia, né, ajustando, né, e seguindo o fluxo que nós estávamos tendo lá fora. Né? O fluxo lá de fora na semana passada, na sexta-feira, né, ele foi positivo. Se a gente for olhar aqui o fechamento das bolsas lá fora, né, a Nasdaq fechou 2,78 de alta, o Dow Jones fechou com 2,13 e o S&P com 2,28. Então, foi um dia de sexta-feira dos compradores. Né? O mercado ele foi fazendo esse ajuste. Né? Aqui no Brasil, em função de todo esse contexto que nós estamos tendo, toda essa questão, todo esse imbróglio, né, político, polarizado, né, chegando a níveis extremistas que geram situações como a que a gente vivenciou ontem, né? Eu não sei ainda se ainda está tendo sequência o movimento de ontem, mas se leva para esses movimentos extremistas, né, isso é muito ruim, porque isso traz, né, instabilidade política, né? E com um ambiente de instabilidade política, ele não é propício para o investimento, não é propício para que as pessoas queiram tomar risco. Tá? Então, é natural que a gente veja o mercado ele desacelerar. O que a gente não pode esquecer, né? Que a percepção de caro ou barato, ainda em relação à nossa bolsa, né, é de que a nossa bolsa ela está, né, de certa forma barata. E isso traz também um estímulo. Né? Me parece assim que o mercado ele vem encontrando, né, o seu ponto de equilíbrio. Claro que ele não consegue avançar, né? A gente não consegue ver a nossa bolsa crescendo, indo para 150 mil pontos, né? O sonho dos 200 mil pontos, que muita gente falava sobre isso, né? Há 2, 3 anos atrás. A gente não está conseguindo entrar num cenário, num contexto, para que a gente possa ter esse tipo de nível de mercado, né? Porque é muita incerteza, é muita insegurança. Então, havendo muita incerteza, havendo muita insegurança em um mercado, né, que no relativo parece estar barato, é um ambiente extremamente propício para quê? Para volatilidade.
Né? Então, é um ambiente propício para volatilidade, é um ambiente propício para que as altas sejam voos de galinha, né? Não consigam se sustentar, né? As baixas também não fiquem durante muito tempo em patamares muito baixos, tem um repique alto. Então, o mercado ele ganha uma amplitude, né? O que fica propício, né, para a turma que é especuladora poder, né, ter ganhos mais rápidos. Então, é um ambiente interessante para isso. Tá? Então, a gente tem que ter clareza para quê? Para que a gente possa ajustar, né, o nosso mindset, que a gente possa ajustar a nossa percepção para tirar proveito da situação que se tem agora. Né? Obviamente que o mercado em algum momento vai mudar, mas quando ele mudar, a gente muda também a forma de perceber. Dentro desse nível de preço que nós estamos agora, eu acredito que a gente tem espaço para voltar ali para a região dos 108.500. Tá? É um número que eu estou olhando, né? O 108.500 pelo menos assim como sendo uma região interessante, né? Já era a minha projeção de correção, né? Caso o mercado conseguisse chegar nessa região dos 110.500. Tá? É o número que eu vou estar olhando, e aí, assim, acho que pode ser uma surpresa para as pessoas, né? Acho que a gente tem espaço dos 108.500 voltar para 109.500. Se de alguma maneira, né, o mercado ele ficar mais pesado, né, conseguir ir para a região dos 107.300, aí eu mudo a minha expectativa, mudo a minha percepção. Né? Mas enxergaria, né, a oportunidade de mercado voltando para 107.300, obviamente, né, podendo voltar para 108.400. Né? Acho que tem jogo para hoje. Né? A gente não pode esquecer do fluxo comprador, né, que se teve da semana passada, tá? Que principalmente lá fora, né, se a gente olha para o gráfico lá do S&P, do Nasdaq, do Dow Jones, a gente percebe, né, um espaço para esse repique, já que uma vez que conseguiu ter força para subir, o mercado vai para um patamar um pouquinho melhor. Né? Mesmo que a gente, olhando mais distante, parece que a bolsa vai cair, né, tem espaço para corrigir mais, o fato do mercado ter passado de um determinado nível me mostra que ele tem espaço para ir para um degrauzinho um pouquinho mais acima. Né? Então, já que está surfando, né, é natural que alguma coisa respingue aqui. Né? E a sequência também dos eventos de manifestações que se teve ontem vão ser sequências bem fortes, bem duras, né, que também vão ganhar um noticiário no dia de hoje, no dia de amanhã, e isso também vai trazer, né, uma resposta para aquela turma que não gosta, né, desse tipo de ambiente, fique também mais tranquilo, porque também a resposta do governo ela vai ser muito rápida. Vai ser muito intensa. Obviamente temos que ver, né, se isso não vai ter força para escalar, tem que ver aí como é que as autoridades elas vão encarar, né, e vão punir, né, os líderes desses movimentos, né, que tem que se identificar esses líderes desses movimentos, para que também traga essa tranquilidade maior para o mercado que, querendo ou não, ele está sensível, né, ele está muito sensível, na verdade, né, mas se nota que tem preço, né? Mesmo com toda essa sensibilidade, tem preço. O mercado abriu aí, Marco. 40% e o dólar subindo 0,80%. A queda da bolsa já está 1,5% ali, pelo menos 109 mil pontos ali é a projeção, pelo menos é o que o mercado está trabalhando agora. Guga, cara, vamos pro break aqui de 2 minutos. Agradecer, obrigado, Guga. Desculpa, na verdade, estou no delay aqui. Obrigado pela participação. E você volta amanhã. Vamos com a gente aqui no pré-market. Por enquanto, a bolsa com uma queda de 1,30% e o dólar com uma alta de 0,80%. Tudo dentro dos conformes. Guga, obrigado, viu, cara? Valeu. Um grande abraço, pessoal. Bom dia, bons negócios. Valeu. Bora lá. Break de 2 minutos, a gente já vai voltar com a abertura do mercado com você em tempo real. Fica aí, rapidinho a gente já volta. PMC News, informação que gera valor.
As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Estamos de volta com o pré-marketing. Você que sintonizou agora, a gente está acompanhando a abertura do mercado, dos mercados aqui, futuros, né? Sobre o impacto, referente ao impacto ontem da invasão em Brasília. Vamos ver como é que está a nossa bolsa. Agora, nesse momento, a bolsa tem uma queda de 1,43%, trabalhando na mínima. 1,43% na mínima do dia de hoje, né? 109 mil pontos, né? Acima dos 109 mil pontos. Lembrando que a bolsa fechou próximo aos 111 mil pontos na sexta-feira por conta do payroll, e ela trabalha aí nos 109.190. Muito aqui, vamos colocar num gráfico, num período um pouco menor, para que você possa analisar. Vamos colocar no de 5 minutes, 5 minutos. Agora sim a gente consegue ter uma amplitude maior, né? Porque o gráfico diário dá 106, dá 120, muito longe. Então a gente vê que o índice aqui, olha, ele trabalhou abaixo dessa região aqui dos 109.700, subiu um pouquinho, né? Mas aqui, vamos ver onde tem um pão, bem aqui, 109.100 pontos aqui, olha. Realmente nessa regiãozinha aqui, ó, nessa região dos 109.100 pontos, dos 109 mil pontos, é onde o índice está segurando nessa abertura. A queda agora é de 1,12%, já subiu um pouquinho mais o nosso índice futuro. Vamos dar bom dia para os nossos amigos do chat, nossos amigos que estão exaltados hoje, né? A todo mundo aí, quem está ato terrorista, né? Ato terrorista, suave, caindo 0,5%, o YouTube está falando que está caindo 1,5%, está suave. Realmente mesmo está, até que a projeção de queda era de até 3% hoje, né? Analistas ontem imaginavam uma queda de 3% na abertura do nosso mercado e está caindo uma queda de 1% agora, nesse momento, da nossa bolsa. É claro que o viés lá fora, o viés de otimismo lá fora, ele contribui um pouco para essa queda, digamos assim, um pouco mais reduzida. Essa semana a gente tem o ministro da Fazenda, o Haddad, soltando medidas econômicas e o mercado vai ficar atento em relação a isso. Talvez possa impactar até de forma mais positiva ou não negativa o comportamento da nossa bolsa, que agora cai menos de 1%. A bolsa até que, olha, para quem estava achando que fosse desaguar o vinagre, azedar o negócio aqui, a bolsa com uma queda de 1%. Dando bom dia para o Daniel Couto, Regis Andrade dando bom dia. O Davis Martins, bom dia, hoje vai cair mais. Será que vai parar só nesse 1% aí, gente? 0,91%, a bolsa a 109.600 pontos. Apenas 1.000 pontos abaixo do fechamento de sexta-feira. Vamos lá. Vamos aguardar. Vamos ver o dólar? Vamos ver como é que está o dólar? Deixa eu colocar aqui o dólar aqui para você, o nosso mercado de câmbio. O dólar que fez uma mínima... O dólar trabalha agora acima do 300. Fechou a 5.260 na mínima. A queda do dólar na sexta-feira, foi uma pancada de 2,2% aí. Mas agora ele trabalha exatamente a R$ 5,300. A alta do dólar é de 0,76 e a queda da bolsa é de 1% nesse exato momento. Vamos ver como é que vai ser o comportamento desse mercado ainda. Existem algumas ferramentas que falam justamente, ou algumas análises que a gente coloca um pouco mais para ver o comportamento do mercado. Então, vamos olhar agora, vamos ver se eu consigo colocar aqui para vocês.
Não é essa ferramenta, que eu vou fechar. E fechei o Profit, maravilha. Maravilha. Vamos reabrir. Quem sabe faz ao vivo, 0,91. Ah, entrou aqui. Então aqui, olha, o dólar cotado a R$ 5,00, 2,95 com 2,96, né? Então, é 29, quase 5,30, né? Então, a gente acaba operando pelo milésimo aqui. Então, 5,295 com 5,296 abaixo do 5,300. Mas a ferramenta que eu queria colocar era Times in Trades, essa aqui mesmo, né? Vamos ver, essa aqui mesmo. A gente pode, essa ferramenta aqui é o seguinte, eu vou sair um pouquinho de lado, aí, pronto, aqui, tô lindo, continuo de perfil, sou mais bonito, tá? Esse aqui, na verdade, acaba sendo o saldo das corretoras, né? O quanto quem está atuando, quem está comprando ou quem está vendendo e a sua quantidade. É uma ferramenta bastante utilizada para quem opera o tape reading, a leitura de fluxo. Então a gente está vendo agora, nesse exato momento, esse menos aqui significa a corretora está vendida e a corretora que está mais comprada. A gente está vendo na atuação do institucional, a gente está vendo o BTG agora em destaque na compra com 2.310 contratos. E a gente está vendo aqui, lembrando que isso é o dólar cheio que a gente fala, né? É o contrato do dólar futuro. E a gente tem a segunda instituição que está comprando mais, o BGC. Na conta da venda, a gente tem uma quantidade, o destaque é o seguinte, né? O que é uma ferramenta importante e que a gente acaba utilizando? Que o comprador, na verdade, tem um comprador maior do que a quantidade de vendas. Então, se você pegar aqui os 4 primeiros atuantes, que são vendedores do mercado, somam um único participante na compra, né? Então, o BTG, que comprou 2.424 contratos, e a gente tem aqui, olha, o UBS, XP, Bradesco e Necton, nessa ordem de maior vendido, somam justamente aí os próximos 2.410 contratos. Então, é um grande comprador na atuação maior, e isso tem uma finalidade do que propriamente um vendedor mais efetivo no mercado agora, atuando no dólar, que voltou a recuar. Dólar na mínima agora aqui, R$ 2,82. O dólar, a alta do dólar agora é 0,44%. O dólar continua em alta, né? Vamos acompanhar, vamos ver essa ferramenta dentro do índice aqui, como é que está o índice Nunes. O índice, é Indifut. Já no índice aqui, atuando, a gente tem um vendedor maior aqui, né? Destaque o BTG, a média dele é 109.260 e o índice agora trabalha a 109.700 pontos, né? O índice agora que cai 0,75%, a queda do índice é um pouquinho menor. E o maior vendedor aqui são os compradores, perdão, é o comprador. Então o médio do comprador está no 109.280. O médio do vendedor, do pior vendedor, que é o Itaú, que vendeu 520 contratos, está no 109.156. Ou seja, estopa, rapaz, estopa que apostando na venda e por enquanto na queda da bolsa, que não está acontecendo da forma como o mercado imaginava, né? Então a queda por enquanto está comedida em 0,78%. O dólar que chegou a fazer uma mínima agora já subiu 8 pontos aqui, não deu nem chance de pensar em comprar, o mercado já pedalou para cima. A média dos vendedores aqui estão na casa do 300, que é justamente a média do comprador, que é na casa do 300. Então o mercado ele faz essa equação de forma natural, né? Então a gente vê que não tem muito para onde correr. Números contra números, não há argumentos. Então 109.200 é a média do Itaú na venda, assim como a XP, 109.360 são os principais atuantes de venda agora nesse exato momento. O BTG que comprado em 1.000 contratos, por enquanto, 1.000 redondo, no 109.300 e a Bolsa segurou aí, encontrou uma linha de resistência no 109.700 e a queda é 0,88. O dólar que tinha feito uma queda ali, estava praticamente subindo apenas 0,50, já sobe 0,62. Volatilidade no início do dia. Deixa eu voltar aqui,
referente a mais uma ferramenta, que esse foi na sexta-feira. Sexta-feira o mercado está fechado agora, não abriu as bolsas ainda. Os papéis abrem um pouquinho mais tarde, abrem às 10 horas. E a gente teve um movimento na sexta-feira de alguns papéis aí com destaque lojas americanas de novo, né? Fazendo uma alta significativa. As empresas de consumo dando o show na semana passada. CVC também, CVC com uma alta de 6,21, mas isso aqui foi tudo lindo e maravilhoso, né? A gente vai ver, passou de ano aqui, certo? Hoje não teremos um mapa de calor bonito, né? Verde, tudo maravilha, tudo subindo. Pelo contrário, o vermelho deve predominar, ou vai predominar no dia de hoje, na abertura da papelada. A gente tem destaque hoje, né? Para acompanhar justamente os setores. A Petro, que deve, após a semana passada, com alguns discursos mais moderados em relação à própria empresa, política de preços da companhia, que a Petro voltou a subir na semana passada, a trabalhar aí, que trabalhou muito próximo à casa dos R$22, já voltou agora próximo aos 24 no final da semana. 23,74 foi o fechamento da Petro na sexta-feira. E olha que ela chegou a trabalhar próximo a 22 aí, há alguns dias nessa semana. Petro que deve acompanhar o movimento do petróleo lá fora. Estoque de petróleo, essa semana nós temos, né? Mas o petróleo que sobe uma alta significativa, com mais de 3%. Com uma perspectiva positiva da economia, retomada. O mercado acorda um dia otimista, um dia pessimista, um dia otimista. Mercado é mercado, né? Enquanto isso a gente fica sambando nesse meio do caminho. Então a Petro que deve pegar o embalo, aproveitar essa carona da alta do petróleo lá fora e deve tentar trabalhar positivo. Mas a gente tem, né, essa questão interna do nosso país. Segunda-feira passada já tivemos uma segunda-feira difícil. Parece que segunda-feira está toda segunda-feira sendo segunda-feira 13. Vamos voltar para o nosso chat. Se tem algum amigo dando bom dia. Luiz Facnet dando bom dia para nós. O VT Lúcio, é isso? Walter Lúcio Santos também dando bom dia. Meu xará Marcelo Prado. Meu parente esse aí, hein? O Ed dos Santos dando bom dia para nós aqui, e temos um bom dia, né? Vocês estão achando, gente, vocês operadores de mercado financeiro, traders que operam aí, faca no dente, o que vocês estão achando nesse momento aqui? Silvio Costa aqui está exaltado. Não está não. Só estão falando aqui dos ataques de Brasília. O que vocês estão achando para essa alta do índice, para essa queda do índice de 0,90? A alta, por enquanto, está comedida? A alta está moderada? Ou a alta... Desculpa, dá um crédito, dá um desconto, que ainda é segunda-feira, né? A gente está começando a semana. Já tem a semana pela frente. Vamos falar da queda do índice, por enquanto, de 0,92%. Para você, a queda está moderada? A queda está exagerada? Lembrando que a gente tem uma perspectiva positivo, um viés positivo das bolsas internacionais. Mais uma vez perdemos essa carona lá fora, né? Esse intuito de bolsa para cima. O dólar com uma alta agora de esse sim sobe 0,57%, mas a derrocada do dólar na sexta-feira, a pancada foi de 2,20% ali, fechando nas mínimas muito próximo aos 5, o futuro mesmo, né? 5,260, próximo aí aos 5,25 do tradicional Boletim Focus, que saiu hoje, e eu vou trazer de novo para você que sintonizou agora. O Boletim Focus é a projeção de toda segunda-feira, o Banco Central lança referente aos seus ativos, e eu acho que vai ficar um pouco no radar a questão ainda da projeção de diminuição da inflação para final de 22 a gente já finalizou. Para o final de 23, para o final de 24 e o final de 25 de forma gradativa. O câmbio, o Banco Central, mantendo aí muito próximo à casa de R$ 5,25, 5,24 e 5,23 sucessivamente. Ou seja, segundo o Boletim Focus, o câmbio não mexe. A gente está vendo que ele mexe, que é só uma beleza, né? A queda da Bolsa agora, nesse momento, é de 0,92%, destoando os movimentos lá de fora, e o dólar com uma queda altinha moderada de apenas 0,5%. Talvez a coisa não tenha sido, o impacto não tenha sido tão negativo
quanto a gente imaginava. Eu, particularmente, imaginava até uma queda um pouquinho mais acentuada. O mercado vai ficar conectado e prestando atenção muito na questão das medidas aí, da nova equipe econômica, do ministro da Fazenda, que deve ser anunciada, ficou para anunciar essa semana algumas medidas da parte econômica, e isso o mercado vai ficar ligado, referente principalmente ao compromisso fiscal, que é a grande preocupação. A Bolsa, na semana passada, chegou a fazer uma queda até 105 mil pontos, cravou 105 mil pontos, se eu não me engano foi na quinta-feira, ou na quarta-feira, já passou, mas bateu 105 mil pontos, e ontem não tinha mercado, sexta-feira fechou a 110.600 pontos, né? Que é, vamos botar de novo, colocar no nossa ferramenta do nosso gráfico aqui, que justamente ela trabalha 1.000 pontos abaixo desse dado, desse número que bateu na sexta-feira. A queda da Bolsa agora é de 0,83%. Como a gente pode ver, e eu vou trazer de novo num período de tempo mais curto aqui, 5 minutos. Como a gente pode ver, né? O índice aqui, ele abriu, aqui é muito, esse aqui é o movimento de sexta-feira, né? Uma tendência sem fim, né? Pegou o foguete aqui, era na parte da tarde e foi embora, só subiu. Esse pedacinho, deixa eu sair daqui, olha, é só um tiquinho, né? Só um pedacinho aqui, olha, mas a Bolsa já oscilou praticamente aqui 1.000 pontos, desde a mínima até sua máxima, praticamente aí deu 822 pontos, a Bolsa já subiu aqui da mínima para máxima. Quem está chegando aqui, vamos lá, o Regis está terroristas e o pessoal está meio tenso, está no clima ainda da invasão, mas a verdade é que o impacto da invasão aos três poderes até que foi bem aceito pelo mercado, digamos assim, né? Não que a gente esteja incentivando esse tipo de ação, mas em proporções à oscilação que o mercado poderia ter, o gap poderia ter trabalhando aqui, poderia ser um pouquinho pior. O dólar, que sobe agora, por enquanto, poucos pontos até em relação ao seu fechamento, né? Então, a gente tinha uma estimativa aí, ó, o dólar de novo está num período aqui, o dólar que da sua máxima para a sua mínima, foi isso mesmo, gente? Não, 40 pontos, será que foi isso? Deixa eu só confirmar aqui, na tela aqui, com máxima e mínima, né? Deixa eu ver a máxima do dólar. O dólar chegou a fazer uma máxima de 5.321 e a mínima de 5.276. É isso aí. O dólar já caiu, uma pontuação bem significativa. E ainda, embora a gente está falando que ele está trabalhando aí 12 pontos, 11 pontos abaixo dos R$ 5,30, pela queda que ele fez na sexta-feira, uma correção para trabalhar acima dos 5,30 aí, um pouquinho, não seria nada difícil voltar para casa dos 5.321, né? Ou a máxima de hoje, né? Então, não seria nada difícil em consideração, mas por conta da queda que o dólar fez na sexta-feira, em referente a uma correção para a data de hoje. É claro que lá fora a gente está pegando um movimento um pouquinho mais exagerado, a gente está tendo um movimento de alta, pelo menos das bolsas internacionais. Dow Jones, S&P e Nasdaq, nesse exato momento, operam com uma alta comedida ainda, né? Embora na semana passada as bolsas tenham encerrado bastante otimista com o payroll que saiu na sexta-feira. Então a gente vê aí a Nasdaq com uma alta de 0,43, 0,41 o S&P e Dow Jones com uma alta de 0,31. Lembrando que teve bolsa na Ásia lá que fechou forte, né? 2,63 Japão, 1,89 Hang Seng na China. Petróleo também, destaque de alta, agora uma alta positiva, com uma possível melhora da economia, essa commodity aí bombando e subindo hoje. O dólar que ele sobe perante os seus principais pares, uma leve alta perante os seus pares, mas aqui a gente tem um movimento completamente atípico, né, com as bolsas por conta da invasão ontem de Brasília.
referente, as pessoas estão muito conectando a invasão do Capitólio nos Estados Unidos com a derrota do presidente Donald Trump, movimentos um pouco diferentes. No dia seguinte à invasão do Capitólio, as bolsas americanas, na época, no dado em si, elas reagiram de forma positiva, continuando os seus recordes de pontuação. A gente viveu um momento completamente diferente da economia naquele movimento, e a gente está falando, não dá para comparar Brasil com os Estados Unidos, né? Então a gente estava num movimento diferente, as bolsas vinham fazendo recorde de alta. Agora, já nesse movimento que a gente está, é diferente, por quê? Primeiro, que a gente encontra num país, num governo em formação, né? Então, informação da sua equipe, das suas estratégias, anunciando medidas econômicas, que mais uma vez o Haddad deve trazer alguma informação nova essa semana. E a gente inspira um pouco de cuidado, porque a questão política fiscal brasileira requer muita atenção. Então o mercado já estava sensível em relação a isso. A gente vem de um movimento de tentativa de melhora externa. A gente tem Estados Unidos, tem China, com preocupação aí de vai ter recessão ou não. Então, o movimento é completamente diferente. E país não se compara Estados Unidos com o Brasil referente à economia. A gente ainda, né, é um país bem tupiniquim, a gente é um país muito sensível e vulnerável. Então, não tem comparação, né, porque as bolsas lá fora reagiram bem naquela época, que a nossa bolsa vai reagir. Porém, em contrapartida, a reação da nossa bolsa, mesmo sendo negativa, não é nenhuma tragédia referente à perspectiva que o próprio mercado imaginava hoje nessa abertura, né? Eu li algumas pessoas ontem comentando, a queda seria de 3%. A gente está falando 3%, a bolsa é voltar no patamar aqui abaixo do centro dessa mínima aqui, né? De 108.800 de hoje. A gente está falando 3%, seria 107 mil pontos ali, né? Então era bastante coisa. E a nossa alta agora, por enquanto, a bolsa trabalha a 109.845 pontos. Ou seja, a queda na nossa bolsa é 0,73%. Quando a gente começou o programa há 24 minutos atrás, a queda da bolsa estava em 1,40%. Vamos dar uma olhada como continua aquela turminha lá da compra e da venda, o preço médio que o mercado está trabalhando. Vamos lá, vamos trazer aqui. Ponto, o saldo da turma, o saldo da galera. Bom, a gente continua com destaque de compra aqui da Bolsa, estávamos falando do índice, do próprio BTG aqui, a média subiu um pouquinho mais. À medida que o mercado vai subindo, o comprador, ele vai, se o cara for comprando mais, tem que pagar um pouco mais caro nos seus preços, é natural que o preço médio mude um pouco. Então, o preço médio do mercado agora, o preço médio do mercado entre comprador e vendedor é 109.413. Então, 109.400. O mercado está trabalhando a 109.500 pontos ali. Então, você vê que o preço médio do mercado aí está 500 pontos. O mercado trabalha agora 500 pontos acima do seu preço. Ou seja, pode ser que a bolsa esteja ficando um pouco caro. Vamos dar uma olhada no Doleta para o dia de hoje, né? Lembrando que o movimento das bolsas lá fora são positivos. Nossa bolsa, ela está fazendo esse movimento de queda por conta do movimento que a gente teve ontem da invasão aos poderes lá em Brasília. Já o dólar, o preço médio do dólar está no 93, 20 pontos. Dólar na mínima agora aqui, ó. O dólar, a alta do dólar é apenas 0,30%, né? Dólar que sobe perante seus emergentes, perante seus pares, e o dólar aqui com uma leve alta nesse momento aqui, uma alta singela aqui de apenas 0,33%, né? Mas o preço médio do dólar, ele está na casa dos 95, ou seja, tem 20, está nos 7,5 agora, 18 pontos aí do preço dessa média aí do dólar, né? Então o mercado com um comportamento bastante volatilidade nessa manhã de segunda-feira, no dia 9, e vamos continuar acompanhando aqui o nosso mercado. Para você que sintonizou agora, eu só quero dar uma geral no nosso chat. Lucimar acabou de chegar. Bom dia, Lucimar. Tá pronto aí para o mercado aí? Preparado? Já tomou
o café para acordar, hoje é balde de café para quem está operando no mercado aqui, porque o mercado promete continuar sendo agitado. Nossa bolsa, que nesse exato momento continua com uma tendência de alta, chegou a trabalhar agora aí muito próximo aos 110 mil pontos. Olha, a bolsa que trabalha próximo aos 110 mil e ela fechou apenas 600 pontos acima desse preço que está trabalhando, né? Então, ou seja, a queda da nossa bolsa nesse exato momento está completamente embutida aí e não está de forma tão negativa. Uma geralzona de novo, falando, só recapitulando aqui da agenda importante da semana, que a gente vai ter o IPCA, que é o índice da inflação, que sai no Brasil amanhã, né? A gente também tem dados de inflação nos Estados Unidos, só que na quinta-feira com o índice de preços ao consumidor, que esse, para mim, é o dado mais importante da economia. Amanhã, o presidente do Banco Central americano, Powell, deve continuar, né, sabonetando aí, passando aquela velha conversa no mercado lá referente à projeção. A inflação está controlada, já que teve um payroll na semana passada, na sexta-feira, pelo menos mostrando aí que o Banco Central pode reduzir os juros, é aquela velha expectativa do mercado. O Powell deve trazer alguma novidade no seu discurso amanhã às 11 horas. Uma agenda teoricamente um pouco mais tranquila, né? A gente tem essa semana. Alex Fogaça dando um bom dia. O Alex Fogaça é o do restaurante? Pô, se for aí, já pede o desconto aí para comer lá no restaurante. Alex Fogaça dando um bom dia. Bom dia, Alex Fogaça. E o pessoal chegando agora aí, acordando para pegar a abertura da papelada, né? Pegar a abertura do nosso mercado. Mais uma vez, o mercado que não deve ter uma aparência igual a essa, pelo menos nessa abertura, a não ser que o índice recupere, né? Nos próximos minutos. Lembrando que essa papelada que fechou tudo bonitinho sexta-feira, com tudo verde e maravilhoso, abre às 10 horas da manhã. Por enquanto, aparentemente, pela projeção ou pelo número que o índice vem trabalhando, a 110 mil pontos, pode ser que a queda da bolsa seja comedida. Mais uma vez, um papel interessante para a gente ficar de olho é a Petrobras, né? A Petrobras aí que voltou a trabalhar próximo aos R$24 o preço da ação, semana passada estava 22 e deve pegar a carona que é essa alta do petróleo. Perfeito? Eu só pincelar mais algum indicador aqui importante que eu tinha visto alguma alteração de mudança aqui. As bolsas lá fora, pelo menos na Europa, continuam com viés positivo. A única bolsa que trabalha em queda por enquanto é a Bolsa de Londres, mas uma queda muito comedida de 0,04%. Semana só começando, com muita volatilidade, 30 minutos de mercado, ó, samba do crioulo doido. Então vamos ter paciência, esperar agora as oportunidades para você que opera o mercado e continuar, né? Porque semana tem muita coisa para acontecer. Agradecendo mais uma vez a sua audiência, a sua participação. Desejo a todos um ótimo pregão. Vocês vão continuar aqui na BMC News com a Paula Moraes e o Felipe Nascimento. Um beijo, obrigado e até amanhã.